Olá, meus irmãos e irmãs de fé. Se você chegou até aqui é porque também sente em seu coração um amor especial pela nossa mãezinha querida que intercede por nós e que, mesmo diante das adversidades e incompreensões, continua sendo nossa guardiã e consoladora. Hoje trago mais um relato de compaixão que vai tocar seu coração. Mas antes, deixe um comentário nos dizendo de onde está assistindo. Meu nome é Pedro Henrique da Silva, tenho 53 anos e há mais de 2 décadas sirvo como missionário leigo da Igreja Católica em diferentes regiões da África. Nasci em Aparecida do Norte, no interior de São Paulo. Cresci literalmente à sombra do Santuário Nacional, onde minha avó acendia velas todas as sextas-feiras, sem falta. Aquela devoção simples e profunda à Nossa Senhora moldou cada fibra do meu ser. Eu era apenas um menino quando senti pela primeira vez o chamado para levar essa mesma fé além das fronteiras do Brasil. Mas, irmãos e irmãs, eu preciso confessar algo que me envergonha até hoje. Por mais que eu amasse a Virgem Santíssima, por mais que conhecesse de cor as orações e litanias, nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que testemunhei nas terras vermelhas da África Oriental. O que vou contar agora não é apenas um relato missionário comum. É o testemunho de como o céu se abriu diante dos meus olhos, de uma forma que desafiou tudo o que eu pensava saber sobre o poder da intercessão de Maria. Tudo começou de maneira sutil, quase imperceptível, como costumam ser os sinais do Altíssimo quando quer nos preparar para algo grandioso. Era março de 2023 e eu estava finalizando minha missão em uma pequena comunidade no interior de Moçambique. A paróquia local era humilde, as paredes de barro pintadas de branco, desbotadas pelo sol inclemente. Mas a fé daquele povo era vibrante como poucos lugares que conheci. Foi durante uma missa dominical que uma menina de aproximadamente 7 anos, chamada Amara, se aproximou de mim após a celebração. Seus olhos grandes e escuros brilhavam com uma intensidade que me deixou inquieto. Ela segurou minha mão com firmeza surpreendente para alguém tão pequena e disse algo que me fez gelar por dentro. Tio Pedro, a senhora de vestido azul me disse que você vai viajar para um lugar onde o céu e a terra vão se encontrar. Ela disse que você precisa levar o terço dela, porque lá tem uma mulher que precisa ver a luz. Confesso que sorri. Pensei que fosse imaginação infantil, aquelas coisas que crianças dizem sem muito sentido. Mas então a pequena Mara acrescentou um detalhe que me fez parar de respirar por alguns segundos. Ela disse que o lugar tem 3 montanhas que parecem dedos apontando para o céu, e que lá as pessoas falam uma língua que parece música. Eu não havia comentado com ninguém, absolutamente ninguém, que minha próxima missão seria na Tanzânia, numa região montanhosa próxima ao vilarejo de Karatu. Passei aquela noite inteira em oração, o rosário entre meus dedos, questionando se aquilo tinha sido coincidência ou se realmente Nossa Senhora estava tentando me dizer algo. No dia seguinte, durante o café da manhã com os outros missionários, o padre Mateus, um homem já idoso que servia naquela região há 40 anos, olhou para mim com uma expressão estranha e disse: Pedro, tive um sonho muito vívido esta noite. Sonhei que você estava numa terra onde o pó é vermelho como sangue, e havia uma mulher vestida com panos coloridos, rodeada de fumaça. Ela gritava desafios ao céu, mas de repente tudo ficou em silêncio quando uma luz azul desceu sobre ela. Não sei o que significa, mas senti que deveria te contar. Meus pelos se eriçaram. Aquilo não podia ser mera coincidência. 2 pessoas em menos de 24 horas falando de coisas que ressoavam profundamente com minha próxima jornada. Comecei a sentir um peso no peito, não de medo exatamente, mas de uma expectativa que não conseguia nomear. Era como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais denso, carregado de uma presença que não conseguia ver, mas que podia sentir com cada batida do meu coração. Os dias que antecederam minha partida para a Tanzânia foram marcados por uma sequência de eventos que só posso descrever como sobrenaturais. Uma senhora idosa da comunidade, Dona Celestina,
que raramente saía de casa devido à idade avançada, apareceu na porta da casa paroquial numa tarde chuvosa. Estava encharcada, tremendo, mas seus olhos brilhavam com uma determinação férrea. Ela estendeu para mim um pequeno escapulário marrom, desgastado pelo tempo, e disse com voz trêmula: "Meu filho, a Virgem Mãe visitou meus sonhos por 3 noites seguidas. Ela me mostrou você cercado de escuridão, mas protegido por um manto azul tão brilhante que iluminava tudo ao redor. Ela me disse para te dar isto e te dizer que você não estará sozinho, mesmo quando parecer que o inferno inteiro se levantou contra você." Aquelas palavras ecoaram em minha alma como um sino de catedral. Eu tentei responder, mas minha voz falhou. Tudo o que consegui fazer foi abraçar aquela mulher frágil e agradecer enquanto lágrimas rolavam pelo meu rosto sem que eu pudesse controlá-las. A viagem até Karatu levou 3 dias completos. Primeiro, um voo caótico de Maputo até Darsal, onde passei uma noite numa hospedaria simples perto do porto. O cheiro de peixe fresco e especiarias invadia cada canto daquele lugar, misturado ao som incessante de buzinas e vozes em sua ilha. Na manhã seguinte, embarquei num ônibus desconjuntado que levaria mais de 12 horas para atravessar o interior do país. As estradas eram esburacadas, o calor dentro do veículo era sufocante, mas eu mal notava o desconforto físico. Minha mente estava completamente ocupada com aqueles sinais que vinham se acumulando. Durante a viagem, algo extraordinário aconteceu, que só aumentou minha inquietação. Estávamos passando por uma aldeia pequena, apenas algumas cabanas de palha ao longo da estrada, quando o ônibus parou para que os passageiros pudessem comprar frutas e água. Desci para esticar as pernas e imediatamente um menino, que não devia ter mais de 10 anos, veio correndo em minha direção. Ele segurou a barra da minha camisa e disse algo em sua que não entendi. Uma senhora ao meu lado traduziu e suas palavras me deixaram paralisado. Ele está dizendo que a Rainha do Céu mandou avisar que o Homem do Terço está chegando e que a batalha será grande, mas a vitória já está garantida. Como aquele menino sabia? Como ele podia saber que eu carregava um terço no bolso? Não havia nada em minha aparência que me identificasse como missionário católico naquele momento. Eu estava vestido de forma simples, sem crucifixos visíveis, sem nada que denunciasse minha fé. À medida que nos aproximávamos da região de Karatu, percebi mudanças sutis no ambiente que me deixaram profundamente desconfortável. O céu, que durante toda a viagem tinha sido de um azul cristalino típico daquela época do ano, começou a ficar cada vez mais carregado de nuvens escuras e pesadas, embora nenhuma gota de chuva caísse. Os pássaros, que antes cantavam abundantemente nas árvores ao longo da estrada, pareciam ter desaparecido completamente. Um silêncio estranho e opressivo tomou conta da paisagem. Os outros passageiros do ônibus começaram a cochichar entre si, apontando para o céu e fazendo gestos que não compreendi, mas que claramente expressavam preocupação. O motorista, um homem robusto de meia-idade, diminuiu a velocidade e murmurou algo que soou som. Quando finalmente avistei as 3 montanhas que a pequena Mara havia descrito, 3 picos rochosos que realmente pareciam dedos gigantescos apontando para o céu, meu coração começou a bater tão forte que pensei que todos no ônibus poderiam ouvi-lo. Karatu era um vilarejo maior do que eu esperava, com talvez 5 ou 6 mil habitantes, ruas de terra batida que formavam um labirinto caótico ao redor de um mercado central vibrante. Fui recebido pelo padre Bonifácio, um tanzaniano alto e magro, de voz suave, que dirigia a pequena missão católica local. Sua igreja era uma construção simples de tijolos, com um campanário que pendia ligeiramente para a esquerda, dando-lhe um aspecto quase cômico. Mas não havia nada de cômico na expressão do padre Bonifácio quando me cumprimentou. Ele apertou minha mão com força, olhou profundamente nos meus olhos e disse: "Irmão Pedro, agradeço a Deus por sua chegada. Precisamos muito de você aqui.
há uma situação delicada que tem perturbado nossa comunidade há meses. Ele hesitou como se estivesse medindo cuidadosamente suas próximas palavras. Então, continuou em voz baixa. Há uma mulher nesta região, Mama Sálika, que pratica as antigas tradições. Ela tem grande influência sobre muitas pessoas, até mesmo sobre alguns de nossos fiéis. Recentemente, ela começou a fazer declarações públicas contra a igreja, dizendo que nossos santos não têm poder aqui, que esta é a terra dos ancestrais e que nenhum deus estrangeiro pode entrar. Ela tem desafiado abertamente qualquer cristão a provar que sua fé é superior. Alguns de nossos jovens ficaram abalados e eu não sei como responder a isso sem causar mais divisão. Naquela noite, deitado numa cama desconfortável no pequeno quarto anexo à igreja, não consegui pregar os olhos. O calor era opressivo. O ar parecia estar parado, sem uma brisa sequer entrando pela janela aberta. Mas não era o desconforto físico que me mantinha acordado. Era uma sensação crescente de que algo monumental estava prestes a acontecer. Algo que estava além da minha compreensão ou controle. Peguei meu terço, aquele mesmo que minha avó havia me dado quando fiz 18 anos, suas contas gastas pelo uso de décadas, e comecei a rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. As palavras saíam de meus lábios quase automaticamente, mas minha mente estava em outro lugar, tentando processar tudo o que havia acontecido desde aquele encontro com a pequena Mara. Por que Nossa Senhora escolheria me mostrar esses sinais? O que exatamente ela esperava que eu fizesse aqui? Eu era apenas um missionário simples, sem dons especiais, sem carismas extraordinários. Não era exorcista. Não tinha poderes de cura, não recebia visões celestiais. Era a senhora, apenas um homem que amava Maria e tentava servi-la da melhor forma possível. Na manhã seguinte, o padre Bonifácio me levou para conhecer a comunidade. Caminhamos pelo mercado, onde vendedores ofereciam de tudo, desde mangas suculentas até tecidos coloridos e utensílios de metal. As pessoas eram amigáveis, acenavam e sorriam, mas eu podia sentir uma tensão subjacente no ar, como se todos estivessem esperando por algo. Foi quando, a vir a vez, Mama Sálika estava sentada sob uma grande árvore no centro da praça do mercado, rodeada por pelo menos 20 pessoas que pareciam pendentes de cada palavra sua. Ela era uma mulher de estatura mediana, talvez na faixa dos 50 anos, com cabelos trançados elaboradamente e adornados com contas coloridas. Suas roupas eram uma explosão de cores, amarelos vibrantes, vermelhos intensos, azuis profundos e em volta do pescoço usava inúmeros colares que tilintavam suavemente quando se movia. Mas o que mais me chamou a atenção foram seus olhos. Eram olhos inteligentes, penetrantes, cheios de uma confiança que beirava a arrogância. Quando nossos olhares se cruzaram, mesmo à distância, senti um arrepio percorrer minha espinha. Ela sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos, e acenou levemente com a cabeça, como se estivesse me reconhecendo, me marcando. O padre Bonifácio notou minha reação e sussurrou: "Essa é ela, Mama Sálika. Ela sabe que você chegou. Todos sabem. De alguma forma, a notícia se espalhou antes mesmo de você descer do ônibus ontem. Aquilo me perturbou profundamente. Como ela poderia saber? Continuamos nossa caminhada, mas eu não conseguia tirar aquela imagem da minha mente. Aquele sorriso desafiador. Aqueles olhos que pareciam ver através de mim. Nas horas seguintes, comecei a ouvir histórias sobre mamas de diferentes pessoas da comunidade. Diziam que ela podia curar doenças com ervas e rituais, que conversava com os espíritos dos ancestrais, que conseguia prever eventos futuros com precisão assustadora, mas também diziam que ela tinha um lado sombrio, que podia amaldiçoar aqueles que a ofendiam, que havia casos de pessoas que a desafiaram e depois sofreram desgraças inexplicáveis. Quanto mais eu ouvia, mais inquieto ficava, não por medo dela, mas por uma crescente percepção de que eu estava sendo conduzido passo a passo em direção a um confronto que não havia buscado.
mas que parecia inevitável. Na tarde do terceiro dia, após minha chegada, algo aconteceu que elevou a tensão a um nível que eu jamais havia experimentado. Eu estava na igreja, organizando alguns materiais para uma catequese que planejava dar no dia seguinte, quando 3 mulheres entraram apressadamente. Elas estavam visivelmente perturbadas, falando todas ao mesmo tempo em sua ilha. O padre Bonifácio, que estava comigo, traduziu com expressão grave. Mama Zalika convocou uma reunião pública para amanhã ao pôr do sol. Ela disse que vai demonstrar que os espíritos ancestrais têm mais poder que qualquer santo católico. Ela especificamente mencionou você, Pedro. Ela disse que o homem que veio de longe com contas nas mãos seria bem-vindo para testemunhar o verdadeiro poder que governa estas terras. Meu sangue gelou. Era um desafio direto público, impossível de ignorar sem parecer covarde ou sem fé. O padre Bonifácio estava pálido. Suas mãos tremiam ligeiramente quando segurou meu braço. Você não precisa ir, irmão Pedro. Isso pode ser perigoso. Não sabemos o que ela está planejando. Mas mesmo enquanto ele falava, eu sabia no fundo do meu coração que eu tinha que ir. Todos aqueles sinais, todas aquelas mensagens proféticas, tudo estava convergindo para este momento. Passei aquela noite inteira em oração profunda, mais intensa do que qualquer outra vez em minha vida. Ajoelhado diante do pequeno altar da igreja, com apenas a luz trêmula de velas iluminando o espaço, eu derramei minha alma diante de Nossa Senhora. Mãe, eu não sei o que fazer. Não sou digno de enfrentar o que está por vir. Mas se é tua vontade que eu vá, então que tua vontade seja feita. Só te peço uma coisa: não me abandones naquele momento. Não me deixes sozinho quando eu mais precisar de ti. Enquanto orava, comecei a sentir algo estranho. Uma presença que não consigo descrever com palavras adequadas. Era como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. Como se houvesse alguém ali comigo, embora meus olhos não vissem nada. Uma paz inexplicável começou a descer sobre mim. Não a paz de quem está livre de problemas, mas a paz de quem sabe que não está sozinho na batalha. Lágrimas rolavam livremente pelo meu rosto, molhando as contas do meu terço, enquanto eu continuava a rezar. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando o sol começou a se pôr no dia seguinte, tingindo o céu de laranjas e vermelhos intensos, o padre Bonifácio e eu caminhamos em direção ao local onde Mama Zalika havia convocado o encontro. Era uma clareira na borda do vilarejo, próxima a uma formação rochosa que os locais chamavam de Pedra dos Ancestrais. Já havia pelo menos 200 pessoas reunidas ali, talvez mais. Um mar de rostos curiosos, alguns expectantes, outros claramente apreensivos. O murmúrio de conversas criava um zumbido constante no ar. Mama Zalika estava no centro da clareira, diante de um pequeno altar improvisado, decorado com panos coloridos, tigelas de barro contendo ervas fumegantes e vários objetos que não conseguia identificar à distância. Quando me viu chegando, seu rosto se iluminou com um sorriso triunfante. Ela levantou os braços, exigindo silêncio, e a multidão imediatamente obedeceu. Então, em voz alta e clara, que ecoou pela clareira, ela falou em Swahili. O padre Bonifácio traduziu em meu ouvido sua voz tensa. Ela está dizendo: bem-vindo, homem de terras distantes. Você veio proclamar seu Deus, seu santo, sua senhora de vestido azul. Mas eu lhe digo, esta é a terra onde os verdadeiros espíritos caminham. Esta é a terra onde o poder ancestral flui como o rio que nunca seca. Você trouxe suas orações e suas contas. Eu trouxe a sabedoria de 1000 gerações. Vamos ver diante de todos estes testemunhos qual poder é maior. Oh, cada palavra era como um golpe físico. Senti meu coração acelerar. Minhas mãos ficaram suadas, minha boca seca. O momento havia chegado. Não havia mais como voltar atrás. Toquei o terço no meu bolso. Busquei força na certeza de que Nossa Senhora não me havia trazido até ali para me abandonar, e dei um passo à frente.
A batalha espiritual mais intensa da minha vida estava prestes a começar, e eu sabia com absoluta certeza que nada em minha experiência anterior havia me preparado adequadamente para o que estava por vir. Dei mais um passo à frente, sentindo o peso de 200 pares de olhos fixados em mim. O ar estava denso, carregado de uma tensão quase palpável, como se a própria atmosfera estivesse esperando para ver o que aconteceria. Mamálika continuava sorrindo, mas agora havia algo diferente em sua expressão. Uma confiança inabalável que me fazia sentir pequeno e inadequado. Ela começou a andar em círculos ao redor de seu altar improvisado, cantando em uma língua que eu não reconhecia. Sua voz subindo e descendo em modulações estranhas que pareciam vibrar nos ossos. A fumaça das ervas que queimavam nas tigelas começou a se adensar, espalhando-se pela clareira em ondas cinzentas que dançavam caprichosamente ao sabor do vento que começava a soprar. Eu podia sentir o perfume intenso daquelas ervas, um cheiro acre e penetrante que invadia minhas narinas e fazia minha cabeça girar levemente. Algumas pessoas na multidão começaram a murmurar. Outras balançavam a cabeça ritmicamente, como se estivessem entrando em transe. O padre Bonifácio, ao meu lado, estava pálido, suas mãos unidas em oração fervorosa, seus lábios se movendo silenciosamente. Mamazalika parou abruptamente de cantar e se virou para mim, seus olhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Ela falou novamente e o padre Bonifácio traduziu com voz trêmula. Ela está perguntando se você tem coragem de se aproximar. Ela diz que vai chamar os espíritos para demonstrar seu poder e que se sua fé forca, você não deveria estar aqui. Ressenti meu coração bater tão forte que pensei que fosse explodir no meu peito. Cada fibra do meu ser gritava para que eu recuasse, para que eu saísse dali e voltasse para a segurança da igreja. Mas então, do fundo da minha alma, veio uma lembrança cristalina. A pequena Amara segurando minha mão, dizendo que a senhora de vestido azul havia dito que eu não estaria sozinho. Dona Celestina me entregando o escapulário e dizendo que eu seria protegido por um manto azul. O menino na estrada dizendo que a vitória já estava garantida. Respirei fundo, toquei novamente o terço no meu bolso e comecei a caminhar em direção ao centro da clareira. Cada passo parecia uma eternidade. Podia ouvir o som do meu próprio coração martelando nos ouvidos. Podia sentir o suor escorrendo pelas minhas costas, apesar do vento que agora soprava com mais força. Quando cheguei a cerca de 3 metros de Mamazalika, ela levantou novamente os braços e começou a invocar algo em sua língua ancestral. Sua voz ficou mais alta, mais urgente, quase desesperada. A fumaça ao nosso redor começou a se mover de forma estranha, não seguindo o padrão natural do vento, mas girando em espirais que pareciam ter vida própria. Algumas mulheres na multidão começaram a gritar e a se balançar violentamente, suas vozes se juntando ao cântico de Mamazalika em uma cacofonia perturbadora. Eu sentia uma pressão crescente no peito, como se algo invisível estivesse tentando me empurrar para trás, me forçar a recuar. Minhas pernas começaram a tremer, não de medo apenas, mas como se uma força externa estivesse tentando me fazer cair de joelhos. Foi então que algo extraordinário começou a acontecer. Comecei a sentir um calor suave no bolso onde guardava meu terço. Não um calor que queimava, mas uma sensação de conforto, de presença protetora. Instintivamente, tirei o terço do bolso e o segurei entre minhas mãos. No momento em que as contas tocaram minha pele, foi como se uma onda de tranquilidade rompesse através de mim, dissipando o medo, dissolvendo a pressão no meu peito. Mamaalika notou meu gesto e seus olhos se arregalaram brevemente, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Ela gritou algo e jogou um pó nas chamas das tigelas, fazendo a fumaça explodir em uma nuvem densa que nos envolveu completamente. Por alguns segundos não consegui ver nada além daquela névoa cinzenta e espessa.
Podia ouvir vozes ao meu redor, gritos, cânticos, mas tudo parecia distante e abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Meu coração acelerou novamente, mas eu comecei a rezar em voz alta, não me importando se alguém podia me ouvir ou entender. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. A cada palavra que saía dos meus lábios, sentia aquele calor no terço aumentar suavemente, não queimando, mas pulsando como um coração vivo. E então, irmãos e irmãs, algo começou a acontecer que até hoje me deixa sem palavras adequadas para descrever. A fumaça ao meu redor começou a se dissipar, mas não de forma natural. Era como se estivesse sendo empurrada para os lados por uma presença invisível, como se mãos suaves, mas firmes, estivessem abrindo um caminho através daquela névoa opressiva. Continuei rezando, minha voz ficando mais firme, mais alta. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. E foi quando percebi que não estava mais apenas sentindo calor no terço. Havia luz, uma luz suave, azulada, quase imperceptível no início, emanando das contas entre meus dedos. Pensei que fosse ilusão causada pela fumaça e pela atenção do momento. Mas então vi os olhos de Mama Sálica se arregalarem de verdade. Vi seu rosto perder a cor, vi suas mãos começarem a tremer. Ela deu um passo para trás, tropeçando em uma das tigelas, derrubando-la. O cântico que havia preenchido o ar começou a vacilar, as vozes se tornando incertas, confusas. A multidão ao redor estava começando a notar algo estava diferente. Alguns apontavam na minha direção, outros sussurravam entre si com expressões de assombro. O padre Bonifácio, que eu podia ver na borda da minha visão, estava de joelhos, suas mãos cobrindo o rosto, seus ombros sacudindo. A luz azul continuou a crescer não de forma agressiva ou ofuscante, mas gradualmente como uma aurora suave que anuncia o amanhecer. Agora não era mais apenas o terço que brilhava, era como se aquela luz estivesse se expandindo ao meu redor, formando um círculo luminoso que crescia a cada segundo. E então, irmãos, eu juro pelo Santíssimo Sacramento, pela memória sagrada da minha avó, pela salvação da minha alma, que o que aconteceu em seguida não foi produto da minha imaginação ou de qualquer truque da mente. No ar diante de mim, dentro daquela luz azul, que agora iluminava toda a clareira como se fosse dia, começou a se formar uma silhueta. Era vaga no início, apenas um contorno indistinto, mas com cada Ave Maria que eu rezava, com cada batida do meu coração que se acalmava em paz profunda, aquela forma foi se tornando mais definida, mais real. Era a figura de uma mulher vestida com um manto azul celeste que parecia feito de luz líquida, fluindo suavemente como se movido por uma brisa que só ela podia sentir. Seu rosto era de uma beleza que transcendia qualquer descrição humana. Não uma beleza física que atrai os olhos, mas uma beleza espiritual que tocava diretamente a alma, que fazia o coração querer explodir de amor e reverência. A multidão começou a gritar, não gritos de terror, mas de puro assombro. Algumas pessoas caíram de joelhos instantaneamente, outras ficaram paralisadas onde estavam, olhando fixamente para aquela visão impossível. Mama Sálica tinha recuado até a borda de seu altar, suas mãos estendidas como se tentasse proteger de algo, sua boca aberta em um grito silencioso de choque. Todas as suas tigelas tinham apagado, toda a fumaça havia desaparecido, tudo ao redor parecia ter parado, exceto por aquela presença luminosa que agora dominava completamente a clareira. Eu mesmo não conseguia me mover. Minhas pernas tinham perdido toda a força, e se não fosse pela certeza absoluta de que aquela presença era benévola, teria desmoronado ali mesmo. Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, estava ali,
visivelmente manifesta, a milhares de quilômetros de sua casa em São Paulo, no coração da África, diante de pessoas que nunca haviam ouvido seu nome. Ela não falou com palavras audíveis, pelo menos não que eu pudesse ouvir com meus ouvidos físicos, mas eu sentia sua mensagem no mais profundo do meu ser. Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Não há lugar onde o amor de meu filho não possa alcançar. Não há escuridão que minha luz não possa dissipar. A luz azul atingiu seu pico de intensidade, iluminando toda a clareira com um brilho que deveria ter sido impossível, mas que de alguma forma não machucava os olhos. Era uma luz reconfortante, acolhedora, que parecia penetrar não apenas o espaço físico, mas as próprias almas de todos os presentes, de homens duros que provavelmente nunca haviam chorado na vida adulta, com lágrimas escorrendo livremente pelos seus rostos. Vi mulheres que momentos antes estavam em transe, agora ajoelhadas, com as mãos estendidas em súplica. Vi crianças que tinham sido puxadas para trás por mães protetoras, agora se soltando e correndo em direção àquela luz, sem medo algum, com sorrisos de pura alegria nos rostos. E então vi Mama Zálica. Ela não estava mais de pé, estava de joelhos, seu corpo curvado até que sua testa tocasse o chão vermelho da África, seus braços estendidos à frente em completa prostração. Suas costas sacudiam violentamente, e eu podia ouvir soluços profundos e guturais escapando dela. Sons de uma alma que estava sendo completamente despedaçada e reconstituída ao mesmo tempo. A aparição de Nossa Senhora começou lentamente a se desvanecer, mas não de forma abrupta. Foi como se aquela luz azul estivesse gentilmente se retirando, como uma maré que recua após tocar a praia, deixando para trás a certeza de que havia estado ali. À medida que a luz diminuía, percebi que havia algo diferente no ar. O peso opressor que eu tinha sentido ao chegar na clareira havia desaparecido completamente. Em seu lugar havia uma leveza, uma sensação de paz que permeava tudo. O silêncio que caiu sobre a multidão quando a visão desapareceu completamente não era o silêncio tenso de antes. Era um silêncio reverente, sagrado, como o silêncio que você sente quando entra em uma catedral antiga e sabe que está pisando em solo santificado por séculos de oração. Ninguém se movia. Todos pareciam estar processando o que tinham acabado de testemunhar, tentando encontrar palavras ou pensamentos que pudessem abarcar a magnitude daquele momento. Foi Mama Zálica quem quebrou o silêncio. Ela levantou a cabeça do chão, seu rosto completamente transformado. Todas as marcas de orgulho e desafio haviam desaparecido. Seus olhos, que antes brilhavam com confiança arrogante, agora estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Mas havia neles algo novo, algo que eu nunca tinha visto antes. Humildade genuína e uma fome espiritual intensa. Ela começou a falar, sua voz quebrada e trêmula, e o padre Bonifácio, que havia se aproximado cambaleando, traduziu com lágrimas escorrendo pelo próprio rosto. Eu estava errada. Estava tão errada. Durante toda a minha vida, servi poderes que pensei que eram os mais altos, que pensei que eram os verdadeiros governantes deste mundo. Mas agora vi com meus próprios olhos. Vi a verdadeira rainha, vi a mãe de toda a luz e percebi que tudo que eu tinha não era nada, menos que nada, comparado à glória dela. Eu me rendo completamente. Suas palavras saíram em um jorro incontrolável, como se uma represa tivesse sido quebrada dentro dela. Mama Zálica tentou se levantar, mas suas pernas não a sustentavam. Duas mulheres da multidão correram para ajudá-la, apoiando-a pelos braços. Ela olhou diretamente para mim, e em seus olhos viu uma vulnerabilidade tão crua, tão genuína, que meu coração se partiu de compaixão. Ela estendeu uma mão trêmula em minha direção e disse algo que o padre traduziu. Por favor, me ensine sobre ela.
Me ensine sobre o Deus que tem uma mãe tão poderosa e tão cheia de amor. Eu quero conhecer. Eu preciso conhecer. Caminhei até ela, minhas próprias pernas, ainda trêmulas, e tomei sua mão entre as minhas. Era uma mão áspera, marcada por anos de trabalho e vida dura. Mas quando toquei aquela pele, senti uma conexão humana profunda que transcendia todas as nossas diferenças culturais e espirituais. Sim, Mamalika, eu disse suavemente, sabendo que ela provavelmente não entendia minhas palavras em português, mas confiando que o tom e o gesto comunicariam minha intenção. Vou te ensinar tudo o que sei. Vou te falar sobre o amor infinito de Jesus e sobre a intercessão maternal de Maria. O que aconteceu nas horas seguintes foi um dos espetáculos mais bonitos que já testemunhei em toda a minha vida missionária. A multidão que havia se reunido para ver um confronto espiritual não se dispersou. Em vez disso, as pessoas começaram a se aproximar timidamente no início, depois com mais confiança. Formou-se uma fila espontânea de pessoas que queriam falar comigo, que queriam tocar meu terço, que queriam fazer perguntas sobre a visão que haviam testemunhado. O padre Bonifácio estava radiante. Suas lágrimas agora eram de pura alegria enquanto ele traduzia freneticamente, indo de pessoa para pessoa, tentando acompanhar a enxurrada de questões e declarações. Um homem idoso com cabelos completamente brancos e rosto marcado por rugas profundas se aproximou e falou longamente. O padre traduziu. Ele diz que quando era jovem, missionários católicos vieram à sua aldeia, mas ele os rejeitou, escolhendo seguir os caminhos antigos. Diz que passou toda a vida achando que tinha feito a escolha certa, mas que agora, depois de ver o que viu hoje, sabe que estava enganado. Ele quer ser batizado, quer morrer em paz com o Deus verdadeiro. Uma jovem mãe se aproximou carregando um bebê nos braços, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Através do padre Bonifácio, ela contou que havia perdido 2 filhos para doenças nos últimos anos e que tinha começado a acreditar que Deus, se existisse, não se importava com o sofrimento das pessoas como ela. Mas depois de ver aquela luz, aquela presença maternal, algo havia mudado dentro dela. Ela disse que, pela primeira vez em anos, sentia esperança novamente. Sentia que talvez houvesse realmente alguém no céu que via suas lágrimas e se importava. Peguei o bebê em meus braços por um momento, abençoando-o com o sinal da cruz. E quando devolvi a criança à mãe, vi em seus olhos uma transformação que nenhuma palavra minha poderia ter causado. Era a obra direta da graça divina manifestada através de Nossa Senhora. Mas a transformação mais dramática, a mais profunda, estava acontecendo com Mama Zalika. Ela havia se sentado numa pedra próxima, cercada por várias mulheres que antes eram suas seguidoras mais devotas. Em vez de ouvir seus ensinamentos sobre os espíritos ancestrais, elas estavam todas chorando juntas, abraçadas, processando coletivamente a revolução espiritual que havia acabado de acontecer em suas vidas. Mama Zalika me chamou, fazendo um gesto para que eu me aproximasse. Aproximei-me de Mama Zalika e do grupo de mulheres que a cercavam, ainda sentindo meu corpo vibrar com a intensidade do que havia acabado de acontecer. Ela levantou os olhos para mim e, pela primeira vez desde que a conheci, vi não uma oponente ou uma desafiadora, mas uma alma completamente quebrantada e aberta diante de Deus. Suas mãos ainda tremiam enquanto ela segurava os joelhos, tentando se manter estável. Através do padre Bonifácio, ela começou a falar e o que me contou nas horas seguintes me marcaria para sempre. Ela disse que havia dedicado 40 anos de sua vida aos rituais ancestrais, que havia sido iniciada ainda criança por sua própria avó e que acreditava com cada fibra do seu ser que estava servindo aos verdadeiros poderes do universo. Mas naquela tarde, quando viu a luz azul e sentiu a presença daquela mulher celestial, foi como se vendas caíssem de seus olhos pela primeira vez.
Ela disse que percebeu num lampejo de compreensão devastador que tudo o que havia feito durante décadas tinha sido construído sob uma fundação falsa, que ela havia confundido poder com autoridade, manifestações com verdade. E agora, aos 54 anos de idade, ela se encontrava como uma criança que precisa aprender a caminhar novamente. Só que desta vez, no caminho correto. Sentei-me no chão de terra vermelha ao lado dela, não me importando com a poeira que grudava em minhas roupas suadas. O sol já havia se posto completamente, e a noite africana nos envolvia com seu manto de estrelas impossíveis de contar. Alguém havia acendido algumas lanternas a querosene, criando círculos de luz amarelada que dançavam com as sombras. Peguei meu terço, aquelas contas gastas que agora pareciam ainda mais preciosas depois do que haviam testemunhado, e comecei a ensinar Mama Sálica, sua primeira oração católica. Ave Maria, cheia de graça, palavra por palavra, sílaba por sílaba, em português primeiro e depois esperando que o padre Bonifácio traduzisse para o Swahili. Ela repetia com a concentração intensa de quem está memorizando algo de importância vital. Suas lágrimas não paravam de cair, mas agora eram lágrimas diferentes. Lágrimas de purificação, de libertação de décadas de cadeias espirituais que ela nem sabia que carregava. As outras mulheres ao redor começaram a repetir conosco, criando um coro suave e comovente na escuridão da noite africana. Era como se o próprio ar estivesse sendo purificado, renovado, santificado pela oração sincera daquelas almas recém-despertas. Ficamos ali até quase meia-noite. Mais e mais pessoas começaram a chegar, pois a notícia do que havia acontecido se espalhou como fogo pela região. Vinham de aldeias vizinhas, caminhando quilômetros na escuridão, apenas para ouvir sobre a visão, para ver o homem que havia estado no centro daquele milagre, para tocar o terço que havia brilhado com luz celestial. A pequena igreja do Padre Bonifácio não tinha capacidade para abrigar nem metade das pessoas que queriam entrar. Então, fizemos algo que nunca havia sido feito ali antes. Celebramos uma vigília de oração ao ar livre, bem ali na clareira, onde Nossa Senhora havia aparecido. O Padre Bonifácio trouxe velas da igreja. Distribuímos para todos os presentes. E quando aquelas chamas foram acesas, uma por uma, foi como se o céu tivesse descido à terra novamente. Centenas de pequenas luzes tremeluzindo na escuridão, cada uma representando uma alma que havia sido tocada pelo divino naquela noite extraordinária. Cantamos, rezamos, em português, outros em Swahili, muitos em suas línguas tribais locais, mas todos unidos por algo maior que qualquer barreira linguística ou cultural. Mama Sálica não saiu do meu lado durante toda aquela vigília. Era como se ela temesse que, se me perdesse de vista, toda aquela experiência pudesse se revelar um sonho. A cada momento, ela fazia novas perguntas. Quem era esta senhora de azul? Por que ela havia vindo? O que ela queria deles? Como poderiam servi-la? Cada pergunta era feita com uma urgência quase desesperada, como alguém que finalmente encontrou água após dias perdido no deserto. Respondi o melhor que pude, contando a história de como Nossa Senhora Aparecida foi encontrada nas águas do Rio Paraíba por pescadores humildes em 1717, como ela se tornou a padroeira do Brasil, como milhões de pessoas encontraram conforto, cura e esperança através de sua intercessão maternal. Expliquei que Maria não era uma deusa, mas a mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, e que todo o seu poder vinha de sua proximidade única com ele. Mama Sálica absorvia cada palavra como esponja seca absorve água, seus olhos brilhando à luz das velas com uma fome espiritual que era quase palpável. Então aconteceu algo que eu não esperava, algo que adicionou uma camada ainda mais profunda àquela noite já extraordinária. Entre a multidão que havia se reunido, um homem se levantou abruptamente. Era alto, de ombros largos, com cicatrizes visíveis no rosto,
mesmo à luz fraca das velas. Ele começou a falar em voz alta, quase gritando, e havia em seu tom uma mistura de raiva e desespero. O padre Bonifácio traduziu com expressão preocupada. Ele está dizendo que é tudo mentira, que deve ser algum tipo de truque, que não pode ser verdade, porque se fosse verdade, significaria que ele desperdiçou sua vida inteira. Ele está dizendo que foi ele quem trouxe Mamalica até aqui hoje, que foi ele quem a incentivou a fazer o desafio público, porque queria provar que os missionários eram fracos e seus deuses não tinham poder algum nesta terra. O homem continuou falando, sua voz ficando cada vez mais alta, mais agitada. Ele começou a caminhar de um lado para o outro, gesticulando violentamente. E algumas pessoas começaram a recuar, claramente com medo de que ele pudesse se tornar violento. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Mama Zálica se levantou, ainda trêmula, mas com determinação renovada nos olhos. Ela colocou as suas mãos nos ombros dele, o forçou a parar de andar e olhou diretamente em seus olhos. Começou a falar e havia em sua voz uma autoridade que não vinha de rituais ou poderes ancestrais, mas de algo muito mais profundo, algo que só pode vir de uma verdadeira conversão do coração. O padre traduziu suas palavras. Kibi, meu amigo, meu irmão, eu entendo sua raiva porque é a mesma raiva que senti há poucas horas. Eu também não queria acreditar. Também lutei contra o que meus olhos estavam vendo, porque aceitar significava admitir que estava errada, que todo o meu conhecimento, todo o meu poder, toda a minha reputação não significavam nada diante da verdade real. Mas que bué, nós não desperdiçamos nossas vidas. Estávamos perdidos, sim, mas agora fomos encontrados. E não há vergonha em ser encontrado. Só há vergonha em se recusar a ser encontrado quando a luz vem te procurar na escuridão. Suas palavras ecoaram pela clareira silenciosa. O homem chamado Quibado, congelado, lágrimas começando a formar em seus olhos. Então, de repente, seus joelhos cederam e ele caiu no chão, soluçando como uma criança. Toda sua raiva e resistência se desfazendo como sal na água. Mamalica se ajoelhou ao lado dele, abraçando-o enquanto ele chorava, e outras pessoas começaram a se aproximar, formando um círculo de consolo ao redor deles. Foi um dos momentos mais bonitos e puros que já testemunhei. Ali estava uma mulher que horas antes era vista como feiticeira, poderosa e temida, agora agindo como instrumento de misericórdia e compaixão, levando outra alma perdida de volta para casa. E percebi então, com clareza cristalina, que este era o verdadeiro milagre. Não apenas a aparição sobrenatural, não apenas a luz e a glória visível, mas a transformação completa e radical de corações humanos. A substituição de orgulho por humildade, de ódio por amor, de escuridão por luz. Isto era o que Nossa Senhora havia vindo fazer, não apenas para mostrar poder, mas para abrir caminho, para que o amor de Deus alcançasse lugares onde parecia impossível chegar. Naquela noite, antes do sol nascer novamente, mais de 40 pessoas pediram para serem preparadas para o batismo, incluindo Mama Zálica e Kibi. Era um número que deixou o padre Bonifácio simultaneamente extasiado e um pouco assustado, porque significava meses de catequese intensiva pela frente. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade e transformação contínua. A notícia do que havia acontecido naquela clareira se espalhou não apenas pela região, mas por toda a Tanzânia e além. Repórteres começaram a aparecer, alguns céticos, outros curiosos, todos querendo ouvir as histórias em primeira mão. No terceiro dia, após a aparição, um jornalista de Dar es Salaam chegou com câmeras e equipamento de gravação, determinado a desmascarar o que ele claramente acreditava ser algum tipo de fraude religiosa. Eu estava na igreja ajudando o padre Bonifácio a organizar materiais de catequese quando o homem entrou,
sua postura corporal irradiando desdém e superioridade intelectual. Ele começou a fazer perguntas incisivas, procurando contradições em nossos relatos, insinuando que tudo tinha sido encenado, que Mama Zaika era cúmplice de algum esquema para atrair mais convertidos. Respondi suas perguntas com paciência, sem me ofender com o tom acusatório, porque já havia visto este tipo de ceticismo muitas vezes antes. Mas então ele pediu para falar com Mama Zaika pessoalmente. Ela chegou à igreja 1 hora depois, acompanhada por várias das mulheres que agora estavam estudando o catecismo com ela diariamente. O jornalista a bombardeou com perguntas, algumas delas francamente rudes e desrespeitosas. Mama Zaika respondeu a todas com uma calma e graça que me surpreendeu, considerando que apenas dias antes ela teria provavelmente amaldiçoado alguém por falar com ela daquele jeito. Mas então, o jornalista fez uma pergunta que claramente tocou num nervo sensível. Ele perguntou com sarcasmo evidente em sua voz como ela esperava que alguém acreditasse que uma mulher que havia passado décadas praticando feitiçaria poderia de repente se tornar católica devotada, apenas porque viu algumas luzes. Mamaika ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos no homem. Então algo aconteceu que deixou todos nós paralisados. Ela começou a falar, mas não em sua ilha. Estava falando em português perfeito, fluente, sem sotaque, como se tivesse nascido e crescido no Brasil. Suas palavras eram: "Você me pergunta como posso acreditar? Eu te pergunto, como você pode não acreditar quando a própria Rainha do Céu desce para tocar a terra com seus pés? Você não estava lá. Você não sentiu o que sentimos. Você não viu o que vimos. Mas sua incredulidade não torna menos real o que aconteceu." O silêncio que se seguiu foi absoluto. O padre Bonifácio estava boquiaberto, olhando alternadamente para Mama Zaika e para mim. Eu mesmo estava chocado demais para reagir. Mamalika nunca havia aprendido português. Ela nunca havia estado no Brasil. Não havia maneira natural de explicar como ela poderia estar falando aquela língua com tamanha afluência. O jornalista havia ficado pálido, sua câmera esquecida em suas mãos trêmulas. Mama Zaika piscou, como se acordasse de um transe, e perguntou em sua ilha o que havia acontecido, porque todos estavam olhando para ela daquele jeito. Quando explicamos que ela havia acabado de falar em português fluente, ela levou as mãos à boca, seus olhos se arregalando em choque. Ela não tinha consciência do que havia dito. Não tinha memória de ter falado em outro idioma. Foi um momento de confirmação sobrenatural que nenhum de nós poderia ter antecipado. O jornalista guardou suas coisas com mãos trêmulas e saiu da igreja sem dizer outra palavra. Mais tarde, soubemos que ele publicou um artigo não expondo uma fraude como pretendia, mas relatando honestamente o que havia testemunhado, admitindo que havia coisas neste mundo que sua lógica e ceticismo não podiam explicar. 3 meses depois, numa manhã de sábado radiante e clara, a pequena igreja do padre Bonifácio estava lotada até transbordar. Era o dia do batismo de Mama Zaika, Tibué e outras 38 pessoas que haviam completado seu período de catequese. Eu havia permanecido em Caratu todo aquele tempo, adiando outras missões que tinha planejado, porque sentia no fundo do meu coração que precisava estar presente para aquele momento. A igreja havia sido decorada com flores silvestres colhidas nas montanhas, seus aromas doces enchendo o ar. Pessoas de aldeias distantes haviam caminhado dias para estar presentes, até mesmo alguns que não eram católicos, mas que queriam testemunhar a transformação daqueles que haviam visto a luz celestial. Quando Mama Zaika se aproximou da pia batismal, vestida com uma simples túnica branca, seu rosto irradiando uma paz que transcendia a compreensão humana. Não havia um olho seco na igreja. O padre Bonifácio derramou a água sobre sua cabeça,
pronunciando as palavras sagradas: Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E naquele momento, irmãos e irmãs, eu poderia jurar que senti novamente aquela presença maternal. Aquele perfume suave de rosas que não vinha de nenhuma flor física. Aquele calor reconfortante que havia sentido na noite da aparição. Nossa Senhora estava ali, invisível aos olhos, mas presente ao coração, testemunhando o fruto de sua intercessão. Depois da cerimônia, Mama Zálica, que agora havia escolhido o nome batismal de Maria da Conceição, veio até mim com algo nas mãos. Era um terço, mas não um terço comum. Ela havia feito com suas próprias mãos, usando sementes locais para as contas, e um pequeno crucifixo talhado em madeira de acácia. Com lágrimas nos olhos, ela o colocou em minhas mãos e disse através do Padre Bonifácio: Você trouxe luz para a minha escuridão. Trouxe a Mãe Celestial para a minha vida. Este terço é minha promessa de que passarei o resto dos meus dias fazendo o mesmo por outros. Vou caminhar por estas montanhas, vou entrar em aldeias onde nunca ouviram o nome de Jesus e vou contar o que vi, o que vivi. Vou levar Nossa Senhora para lugares onde ela ainda não é conhecida. E ela cumpriu essa promessa. Nos anos seguintes, Maria da Conceição se tornou uma das evangelizadoras mais eficazes de toda aquela região. Ela conhecia as línguas locais, entendia a cultura, sabia como as pessoas pensavam, porque ela mesma havia pensado daquele jeito por décadas. Mas agora, em vez de usar esse conhecimento para afastar pessoas de Deus, ela usava para aproximá-las dele. Hoje, quando olho para trás e reflito sobre aqueles dias extraordinários em Karate, percebo que Deus me ensinou algo fundamental sobre sua natureza. Ele não é um Deus distante que fica em seu trono celestial esperando que nós o encontremos através de nossos próprios esforços. Ele é um Deus que desce, que persegue, que vai atrás da ovelha perdida. Não importa quão longe ela tenha se desviado. E ele usa sua mãe, Nossa Senhora, como instrumento perfeito desse amor perseguidor. Ela apareceu naquela tarde africana, não porque aquelas pessoas eram especialmente santas ou dignas, mas precisamente porque estavam perdidas e precisavam ser encontradas. E agora eu te pergunto, irmão, irmã, onde você está nesta história? Você se identifica com o missionário que vai cheio de medo, mas confiando na proteção divina? Você se vê em Mamálica, alguém que passou anos servindo coisas erradas, mas que agora encontrou a verdade. Ou talvez você seja como Kibe, resistindo com raiva porque aceitar a verdade significaria admitir que você estava errado. Não importa onde você esteja nesta jornada, o que importa é saber que a mesma Nossa Senhora que desceu naquela clareira africana está disposta a descer na sua vida hoje, agora, neste exato momento. Ela não precisa de luzes sobrenaturais ou aparições visíveis para agir em seu coração. Tudo o que ela precisa é de uma pequena abertura, um pequeno sim de sua parte. Apenas sussurre para ela: Mãe, eu preciso de você. Estou perdido e preciso ser encontrado. E observe como o céu se move em sua direção. Hoje, sempre que seguro aquele terço que Maria da Conceição me deu, feito com sementes africanas e amor convertido, sou lembrado de que não há lugar escuro demais, não há alma perdida demais, não há situação impossível demais para o amor de Deus alcançar através da intercessão de sua mãe. Aquela clareira em Cará, aos pés das 3 montanhas, que parecem dedos apontando para o céu, foi transformada. Hoje há ali uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, a primeira do seu nome em toda a Tanzânia. E todos os anos, no aniversário da aparição, milhares de pessoas fazem peregrinação até ali, católicos e não católicos, todos buscando tocar o céu, como nós tocamos naquela tarde inesquecível. A última vez que falei com Maria da Conceição, há alguns meses atrás por telefone,
Ela me disse que já havia pessoalmente catequizado e preparado mais de 200 pessoas para o batismo. 200 almas que agora conhecem o amor de Cristo, porque uma ex-feiticeira teve a humildade de se render quando a luz veio procurá-la na escuridão. E eu sei com absoluta certeza que aquela pequena Mara que me deu a primeira profecia, Dona Celestina que me entregou o escapulário, o menino na estrada que me deu a mensagem da Rainha do Céu, todos eles foram instrumentos nas mãos de Nossa Senhora para me preparar para aquele momento, porque é assim que o céu trabalha, descendo fios invisíveis através do tempo e do espaço, preparando corações, preparando encontros, preparando milagres. E você, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza absoluta, Ele está tecendo algo extraordinário para você também. Apenas confie, apenas entregue, apenas diga sim e prepare-se para ver o céu descer à terra em sua própria vida.